Entrei! Ai, que bom. Consegui! Mas você não sabe o quanto eu fico feliz quando as pessoas entram. Você não tem noção. Ai, e eu tô aliviada. Ai, que bom, Tava Marcelo. morrendo de medo de não conseguir, Paula. Eu vou. Nossa, não, eu sei o que é isso. Eu vou chamar a Mara de novo. Ela já está Aham, tá convidada. joia. Tá bom. Adri, oi, Adri. Tô super nervosa, Paula. Minha primeira Não, respira, live. respira. Super de boa. Vai ser um super bate-papo. Você sabe que eu tava falando com a Elvira, né? A Elvira, ela é minha chefe na É... educação. E eu sempre falo, Ai, Marcela eu vi da minha Bragota, Marcela Bragota. Ela vizinha. fala, Paula, a Marcela Bragota é minha vizinha. Nossa, vizinha Achei o do lado, máximo. do lado. Achei o Vizinha de muro, máximo quando ela falou. maravilhosa. A Lu! Ai, que delícia, gente! Vou, deixa eu ver com a Mara. De novo, eu vou fazer o convite. Convidar, pronto. Agora ela entra com a gente. Eu tinha mandado antes para você. Aí, agora ela tá Ai, entrando já. Ei, entrou! Ai, oi, saudade que eu tô de vocês. Mara! Tudo bem? Muita, nossa! Que delícia estar aqui. Tô te ouvindo. Lando, você verifica o som para nós? Mara, fala um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Agora sim, tudo jóia, Agora eu tô Mara? ouvindo. Só estou conseguindo ver a Marcela. Você só estou ouvindo, Paula. O que será que eu faço, Lando? Me ajuda. A Ué, produção aqui eu, precisa me dar uma mão. Eu tô vendo vocês três, vocês duas, nós três. eu tô vendo e ouvindo todo mundo também. Gente, mas tudo bem. Basta para mim ouvir a voz de vocês, já está de bom Mara, tamanho. você tem um fone? Sua voz tá muito no fundo, meio que sumindo. Você tem um fone, Mara? Só um minutinho. Tem que falar para de frente, ó. Não, ela tá procurando o fone dela. Mas pode ir tocando aí, gente. Tá. Então, eu vou começar, antes de agradecer vocês esperam um pouquinho. Antes, eu vou fazer a minha autodescrição, né? Uma acessibilidade, uma gentileza para quem tem baixa visão ou dificuldade em enxergar, em ver. Então, eu estou no centro da tela. Abaixo de mim está a Marcela e a Mara, elas já vão se apresentar. Eu sou de pele branca, meio amarelada. Meu cabelo é loiro, repicado na altura dos ombros. Eu estou falando de uma sala que atrás de mim tem um porta-retrato bem grande e aqui também uma sacadinha, então tem uma cortina atrás da minha cabeça. E eu tô com uma regata, de forma que aparece um pouco do pescoço e dos ombros. Marcela. Bom, eu tenho a pele clara também, cabelos pretos, curtos, uso óculos, tô de camiseta preta e eu tô na sala de casa, no home office, que também é a sala, e atrás de mim só dá pra ver uma parede cor-de-rosa e um computador. Muito bom, tô vendo uma. Mara. Ó, alguém tá colocando que o microfone de alguém tá chiando. Mar, tira um pouquinho o seu microfone. Deixa eu ver se melhora. O seu fone, Mar. Meu? Isso, tira o seu fone. O meu continua chiando. Você tirou ele do celular? Não. Acho que é o meu, deixa eu ver. Não, tava chiando mesmo. Mara, vamos lá. Se autodescreva. Eu tenho cabelos bem curtinhos e bem ralinhos. Segundo meu pai, sempre foi escorregador de mosquito. Eu estou usando uma bata branca e tenho um lenço preto e branco amarrado no meu pescoço. A minha pele é parda, eu sou filha de pai negro e mãe branca, então eu sou mestiça.
Atrás de mim tem uma porta, balcão. Apesar de eu viver rodeada de livros, eu não costumo colocar livros atrás da laje. Eu tenho o rosto bem sardento e acho que é isso. Obrigada, Mara. Eu tô ouvindo umas vozinhas aí, são os seus? São! Que Eles delícia, estão jogando né? bola no quintal. Aqui Que em delícia. casa tem som ambiente. Isso é demais, isso é vida, né? Numa casa. Isso. Bom, eu em Exatamente. primeiro lugar queria assim, muito, muito, muito agradecer o aceite de vocês duas, que eu considero grandes mulheres, considero pessoas que me inspiram, que são batalhadoras, que têm adquirem uma parte assim de conversar, de passar com facilidade, agregam, então é sempre muito bom estar junto com vocês. Eu me entendo melhor a partir de vocês, de olhar de vocês, e assim, curto demais. Então, gostei muito do aceite de vocês, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse bicho estranho. Mãe, que bicho é esse? Então, muito obrigada já de antemão de vocês terem aceitado e vir aqui para esse bate-papo. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem formação e o local de mãe, né? Mãe de quem são? Pode começar, Marcela. Bom, eu sou Marcela, eu tenho 40 anos, eu sou daqui de Limeira, sou casada com o Kiko, que também é daqui de Limeira, né? Nós somos pais do Rafael, que tem 10 anos, Rafael que foi super planejado, e também somos pais da Clarice, que tem 3 anos e que não foi nada planejada, foi super de surpresa. Sou publicitária, sou redatora publicitária há 20 anos e é isso, essa sou eu. Muito bom, que delícia, seja bem-vinda, Mara. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Paula pelo convite e dizer que todas as palavras que ela falou aí na abertura, recíproca, é super verdadeira em relação a você, em relação a Marcela. Eu sou a Mara Jaqueline, eu sou mestre em sociologia, sou doutora em arte, sou professora aí há quase 30 anos, também sou terapeuta holística, sou taróloga, sou mãe do José Ian. Aliás, eu fui professora do marido da Marcela no curso de publicidade, desde o Kiko, e eu sou mãe do José Ian. Paula, eu não tô ouvindo sua voz. Mara, eu acho que é o seu microfone que tá com mau contato, não tá? Eu acho que não, porque olha, eu costumo dar aula com ele e não dá problema, mas eu vou tirar. Eu não tô ouvindo o áudio da Paula. Eu não ouvi também. Tá, eu dei uma segurada aqui, eu acabei de tampar, agora eu soltei. Vocês estão ouvindo, agora tá me ouvindo, né, Mara? Tô. Tá, então nós vamos passar para a primeira pergunta, que é: o que nós comemoramos no Dia das Mães? Por que eu trouxe vocês? Porque numa roda a gente falou muito sobre isso, e a Ana Carolina, minha filha, estava junto, e ela saiu dela e falou assim: nossa, mãe, hoje pela primeira vez na vida eu entendi que eu não preciso ser mãe se eu não quiser. Mas que gostoso quem quer ser mãe e consegue ser mãe. Então ela deixou uma reflexão que eu falei: poxa vida, eu preciso explorar isso com essas meninas, com essas mulheres que eu admiro tanto, né? E vocês vieram na minha cabeça quando veio a especial de Dia das Mães. Então eu queria falar um pouquinho isso com vocês, o que a gente comemora no Dia das Mães, né? Marcela, começa. Nossa, eu vou começar? Acho que em primeiro lugar a gente precisa pensar em reconhecimento, né? Reconhecer
o trabalho dessas mulheres que são mães, né? A importância que é você... Porque ser mãe não é só cuidar de alguém, né? É preparar uma pessoa para o futuro, para a vida, enfim. É muito grandioso o trabalho. Mas não deveria ser solitário, né? E é, né? Muitas vezes é. Muitas vezes é, a maioria das vezes é, né? É muito cobrado também, só da mulher. Você falou da sua filha, dela entender pela primeira vez que ela não é obrigada a ser mãe se ela não quiser. E como é importante isso, ela é nova, e entender isso, né? E a gente sente essa pressão a vida inteira, né? Então acho que é uma data importante para a gente pensar tudo isso, né? Enfim, muitas coisas, né? Eu acho que sim, também é um momento da gente olhar para nossa mãe com carinho, com gratidão, né? São muitas coisas, né? Olhar o que está acontecendo, o que está passando na televisão e refletir, né? Por que estão falando isso? Por que está falando de Dia das Mães? Porque tem a questão mercadológica também, comercial, né? De incentivo ao consumo. Assim, acho normal, assim, presentear. É natural a gente presentear quem a gente ama. Eu também quero ser presenteada, ganhar, né? Natural, né? Tudo bem. Mas pensar, né, até onde e o porquê tudo acontece e o que está por trás das coisas, né? As empresas, por exemplo, que estão falando do Feliz Dia das Mães, do compre presente para sua mãe, o que elas estão fazendo com as mães dentro dessas empresas, né? Com as mães que trabalham ali, se é que tem mãe que trabalha ali, né? Então acho que são várias reflexões que cabem nesse dia. Muito bom, Mara, Marcela. me ajuda. Mara, o que a gente comemora no Dia das Mães, Mara? Eu queria recuperar um pouquinho uma fala da Paula. Ela disse assim, a minha filha não roda, né? Ela está se referindo ao nosso grupo Roda da Saia, que é um grupo de acolhimento, né, e de empoderamento de mulheres. E nós, através dos nossos encontros, né? Então foi num desse Roda da Saia que a sua filha teve esse despertar. Eu acho que a antropologia, dentro dos seus estudos, nos ajuda a refletir um pouco sobre essas datas oficiais, né? Que todo Estado-nação, algumas são nacionais, outras são mundiais, mas elas servem para ritualizar algumas coisas, né? Elas servem para legitimar alguns estereótipos para além da questão comercial. Claro que existe toda uma questão comercial de comprar, de presentear, mas é um momento de marcar. Ser mãe ser pai né? Ser avô. Então eu penso que nós podemos desconstruir um pouco isso, refletindo, usando esse tipo de data para refletir sobre os estereótipos que são colocados sobre as mães, sobre essa questão tão impositiva, né, de que toda mulher precisa ser mãe, ou que existe um modelo único de ser mãe, né, e também desromantizar uma série de coisas que são colocadas nessa relação mãe, porque é uma relação, né? Você constrói justamente com o seu filho, com o seu parceiro, mas ela é construída dia a dia, ela não tem fórmula, ela não tem um manual básico. Então eu acho que antes de mais nada é uma data para a gente desconstruir, para a gente ressignificar essa relação mãe, esse bicho tão esquisito. Mara, divino, você sabe que dá pra gente ficar aqui em cima dessa sua fala horas, porque é bem isso, né? Eu acho que a mãe tem que desconstruir tanta coisa, construir tanta coisa e largar a culpa lá atrás, né? Bem lá atrás. Nossa, isso é tão difícil, né? Porque a gente trabalha e lida muito com isso, né? Principalmente
nós que trabalhamos para fora e que temos toda uma rotina de horários e tudo mais, e justamente porque eu tenho essa visão hoje, que é através do meu trabalho que eu cuido da minha família, né? Então tem um valor muito importante, sim, o peso do trabalho na minha vida. E para nisso, ó, um rebento meu entrou aí. E a ideia é bem essa, da gente poder, através, né, dessa construção, nos tornar mães boas, né, no sentido de estar desenvolvendo seres humanos para o mundo, preparados para o mundo, né? Então eu acho isso muito bacana. E eu quero saber uma coisa mais assim, mais íntima de vocês. Marcela, você sempre sonhou ser mãe? Em seguida, Amara, você sempre sonhou ser mãe? Olha, sim, eu sempre tive vontade de ser mãe. Assim, desde que eu me lembro, desde pequena. É lógico, né? Eu sou menina, então eu nasci e caiu uma boneca no meu colo. Então eu entendo que existe essa construção também, tá? Mas desde que eu me lembro, por exemplo, eu nunca gostei de brincar de Barbie. Eu até tinha uma Barbie, porque se minhas primas quisessem brincar de Barbie, eu não ficava de fora. Mas eu gostava de brincar de boneca, assim, de nenê. E nunca passou pela minha cabeça não ter filhos, tá? Hoje, com as coisas que eu aprendi ao longo do caminho, eu penso assim, o quanto isso era vontade minha e o quanto também foi construído. Mas, como eu falei, essa vontade sempre existiu dentro de mim. Que legal. E você, Mara? Não tinha a menor intenção de ter mãe. E acho que... Não, eu achava que eu não tinha a menor... Aliás, eu nem cogitava. Isso não passava de nenhuma forma no meu horizonte. Minhas amigas tinham filhos. Eu ia, presenteava, achava bacana de longe, porque eu tinha medo até de fazer alguma coisa errada e tal. Vai que pegasse. Mas eu acho, eu pensei que eu podia derrubar, podia, sei lá. Eu achava um bicho esquisito, eu nunca tinha trocado fralda de boneca, essa coisa toda eu nunca fiz. Então, mas meus pais têm grande responsabilidade sobre isso, tanto meu pai quanto a minha mãe. Eles sempre priorizaram muito a questão da educação, de ter autonomia, de ser dona do próprio nariz, de ter o próprio dinheiro, mas principalmente os estudos. Então a minha vida, ela era dedicada aos estudos. Então essa coisa de filho não passava pelo meu horizonte. Inclusive, assim, para minha geração, eu tive filho tarde, eu tive filho com quase 32 anos, né? Minhas amigas tinham filhos com 18, 19 no máximo. Olha, Mara, eu vou falar pra você que eu tive filho com 24 anos achando que eu tava tendo filho velha. Meu Deus! Eu tinha um sonho enorme de casar com 18 anos e ter filho com 20 no máximo. E aí eu fui ser mãe com 24 e eu achava eu super velha pra ter filho com 24. Gente, a cabeça da moça. Pois é. Era um sonho sim, ser mãe. E enfim, e aí o Gui veio primeiro numa super relação, aquele planejado mesmo. E depois a gente esperou um tempo, depois a gente falou, agora já tá na hora de mais um, tal. E depois de 6 anos veio a Ana Carolina. E também foi planejada, né? Falam que a gente não planeja essas coisas, mas foi assim, bem querida também, e, enfim, estão aqui, uma relação muito bacana, e eu agradeço muito a eles que me tornaram mãe, né? Essa pessoa, essa figura que vai estar aqui batendo um papo com vocês, que já tá, né? E eu queria saber, Marcela, quais figuras te inspiraram para você ser a mãe que você traz hoje? Ai, olha, acho que a minha mãe, com certeza. Acho que a nossa mãe sempre é um modelo, né? A mãe é um modelo, né? Do que a gente quer fazer e do que a gente não quer fazer, porque é com ela que a gente aprende a ser mãe, né? E então, assim, a minha mãe com certeza é um modelo de mãe para mim. E se um dia eu for avó, quero ser uma avó igual a ela. Mas eu tenho muitas amigas, assim, que me inspiram bastante. Eu tenho uma amiga muito querida, que é a mãe da Elis, a Carolina.
Medeiros, ela é maravilhosa, sempre converso com ela sobre maternidade e tal, e uma graça. A Mara, né, que a gente sempre conversa também, troca muitas ideias. Eu tenho algumas amigas que não são mães, mas lidam muito com criança no dia a dia, então elas me inspiram muito, que é a Cecília, que é professora, a minha irmã, que é psicopedagoga, a Elis, que é minha amiga, é psicóloga infantil, então sempre corro para elas também, né, trocar ideia e tal. E eu convivo muito com gente jovem. E aí eu sempre olho para eles e falo assim, puta, essa pessoa é muito legal. O que será que a mãe dessa pessoa fez para essa pessoa ser assim? Sabe? Então eu olho assim, fico pensando, a Nath, por exemplo, é uma dessas pessoas, sabe? Filha da Lolo. Eu fico pensando, o que será que a Lolo fez pra Nath virar essa pessoa, sabe? Então é uma mistura, assim, né? Eu vou observando e a gente vai compondo, né? Muito bacana, Má, muito. E você, Mara? Então, eu não tinha, né, como eu falei para vocês, essa coisa de sempre ter querido ser mãe. Mas quando eu decidi, né, e descobri que constatei que estava grávida, depois foi muito tranquilo. O José Ian é uma pessoa que me ensinou, foi muito parceiro desde bebezinho, nessa coisa de ser mãe. Então eu descobri que eu tinha jeito sim, que era muito legal. E eu não procurei me espelhar em ninguém. Eu mergulhei naquela relação com ele. Eu mergulhei em conhecer aquele serzinho, em interagir com ele, em ver o que ele me dava. Então, assim, é claro que eu me descobri, né? Descobri a minha mãe em muitas das minhas ações ali. Aí eu caí a ficha, inclusive, sobre muita coisa do que ela fez, de como ela falava, de como ela se relacionava comigo, com os meus irmãos, né? Aí depois, vida fora, várias mulheres, né? Eu não vou nomear todo mundo. Eu sou apaixonada pelo filho da Marcela, o Rafa. É um menino extremamente educado, gentil, perspicaz, inteligente. Então, assim, claro que eu admiro a Marcela como mãe, né? E várias outras. A Fabiana Chiraga, que eu também sou apaixonada pelo Chico, né? É um menino adorável, super gentil. E tem várias outras mães. A Joyce, que é mãe do Lorenzo. Então eu admiro muito o Lourenço, é uma figurinha deliciosa. E quando eu digo isso, são todos seres humanos, muito agradáveis, bons seres humanos, que eu sei que vão contribuir muito para o mundo. E eu conheci a sua filha, né, Paula? O seu filho, eu acho que só muito en passant, mas às vezes que a sua filha participou do Roda da Saia, eu pude ver a mãe que você é, né? Então... a gente vai colecionando nessas admirações, a gente vai observando, é muito gostoso. Então, eu acho que além da minha mãe, é lógico, ter toda uma inspiração, para mim também, eu tive uma amiga, Cláudia, que é minha sócia, hoje a gente faz curso junto, eu me inspirei muito nela, mãe de meninos e a relação super bacana, e hoje eu vejo ela já é avó, gente, eu acho o máximo, porque é um amor super diferente, né? Enfim, a gente fala um pouquinho mais dessa outra parte mais pra frente. E ela sempre me inspirou muito também, em ouvir, em estar junto, em estar presente, né? E a relação dela com os filhos, assim, me ensinou muito. Então, realmente, tiveram várias outras pessoas que passaram na minha vida e que realmente inspiraram para ser a mãe que eu sou, mas sem dúvida é na lida, é no dia a dia que a gente desenvolve, né, essas qualidades, essas competências e vamos vendo, revendo, e aí a gente vai nessa dinâmica, né? E Mara, eu conheço o Ian só da internet, mas super curto, tô sempre seguindo porque vem coisa, como né? Como eles tem tanto de nós nos traços, no jeito e na forma de tratar, né?
que acaba sendo uma forma especial. Você vê que ele sempre está rodeado de pessoas bacanas e gente, né, que inspiram, que são legais e isso é um reflexo, eu acho, que da educação, da criação, né, do convívio, ou mesmo só pela energia. A gente atrai aquela energia que a gente se sente confortável, né, o que é bacana também. Agora, um pouquinho mais para frente, será que toda mulher nasce para ser mãe? Qual a construção da sociedade sobre isso? A gente falou um pouquinho lá em cima, mas vamos entrar um pouquinho nessa questão, né? Hoje a Marcela trouxe para nós até um texto que falava sobre isso, né? Hoje em dia tem mãe de tudo, mãe de animal, mãe de quatro patas, mãe disso, mãe daquilo. Qual mãe a gente traz, né? E qual é essa construção? Será que a gente tem que ser mãe de alguma coisa também? É obrigatório isso? Marcela? É complicado, né? Eu acho que a questão da maternidade para a mulher acaba virando um peso, né? É o que eu falei, nasceu menina, cai uma boneca no colo, né? E aí você vai sendo criada para cuidar, né? Sempre cuidar da casa, cuidar da boneca, cuidar do irmão, cuidar. E daí chega numa determinada idade, você passa a ser cobrada de, mas não vai ter filho, não vai... Até às vezes no relacionamento, né, no casamento, tem muito aquela história de consertar o cara, né, que, enfim, tem uma coisa meio maternal nisso, que não é legal. Mas aí tem essa cobrança da mulher ser mãe, do tempo biológico, né, que está passando. E aí eu acho esse negócio do mãe de pet, mãe de planta, uma coisa meio esquisita, porque eu não tô de maneira nenhuma questionando o afeto que essas mulheres têm pelos bichos, pelas plantas. Eu tenho bicho também, é meu filho e tal, mas assim, eu fico pensando assim, a mulher que não quis ter filho, o fato dela sentir afeto por alguma coisa e ser chamada de mãe daquilo, é ok pra ela? Porque ela não quis ser mãe. E ela tá sendo empurrada para aquele papel de mãe, né? Então, assim, não é uma pressão? Não é uma coisa pesada, né? Fora que essa coisa de mãe de pet, mãe de planta, mais uma vez, não questionando o amor dessas mulheres pelos pets, pelas plantas e tal. Assim, invisibiliza algumas questões que as mulheres que são mães de humanos passam, né? Porque ser mãe de gente carrega um peso social, né? Que leva à falta de oportunidades, por exemplo, trabalhistas, que leva a questões muito sérias, né? Problemas concretos, né, no cotidiano, né? Exatamente. Uma mãe de cachorro, de gato, de samambaia não vai perder uma promoção, não vai faltar do trabalho porque a creche não está funcionando, enfim, né? Não vai ser questionada, mas quem vai ficar com seu cachorro se ele ficar doente, entendeu? Não vai ter Eu tenho dúvidas que ela vai cuidar do cachorro, mas, né? Não vai ser demitida logo que acabar a licença maternidade. Exatamente. Então, essa nivelação é bem complicada, né? Então, enfim, acho que essa construção toda existe, acontece, e eu acho muito pesado, inclusive para as mulheres que não querem ser mãe, porque elas acabam recebendo essa pressão dessa maneira velada, né? E essa cobrança, né, da sociedade, né? Mas não vai ter... Exatamente. Mara, Bom, diga. Primeiro dizer que eu concordo, Marcela, com suas palavras, com a sua linha de raciocínio. A gente nunca pode deixar também de observar que isso é uma construção social.
Essa ideia de que biologicamente a mulher já nasce com o instinto maternal, na verdade é uma construção social, porque biologicamente a mulher não nasce obrigatoriamente com o instinto maternal. Há mulheres que são mulheres e não têm vontade de ser mãe ou instinto maternal. Mas se a gente pegar ao longo da história, essas mulheres já passaram, né, por vários tipos, né, de represálias. Mulheres que eram estériles, têm útero seco, não é mulher. Ou então, se a mulher não quis ter filho, mas não é feminina, não é mulher de verdade. E como isso também acaba envolvendo até o próprio relacionamento do casal, né? Muitas vezes a família, os amigos, as pessoas acabaram de casar e, então, mas quando vem o filho? Mas vocês não vão ter filho? Aí cria-se também, por outro lado, aquela outra confusão dentro do relacionamento, que às vezes não está indo bem, e aí vem aquela cobrança, arranja um filho, que tudo vai melhorar, o casamento vai ficar bem, né? Vocês vão se entender. E não é nada disso. Isso tudo são falácias, na verdade, e que na maioria das vezes traz muita infelicidade para a mulher, para o homem, para o filho. E como vocês colocaram muito bem, existem várias questões sociais pesadas e seríssimas que envolvem a maternidade. A começar do esgotamento de se cuidar de um recém-nascido. Muitas mulheres sentem culpa de dizer que estão exaustas, de dizer que amam o filho, mas estão cansadas, né? De mulheres que têm que dividir toda a questão da maternidade trabalhando fora. Então, tudo isso, né, exige políticas públicas que olhem com mais cuidado para isso. E enquanto a gente estiver romantizando que nós somos mães de pet, mães de planta, nada contra pet e planta. Eu tenho os dois em casa, amo, mas não sou mãe deles, né? Porque justamente nos tira o foco dessas questões que são socialmente muito sérias e que exigem uma luta de nós, mulheres, dos homens parceiros de todas essas questões, para que realmente a maternidade, né, tenha todas as garantias trabalhistas, sociais, né, legais, para que as mulheres possam vivenciar com muito mais segurança e com muito mais tranquilidade a maternidade. Eu acho que você aponta várias questões aqui muito bacana. A Marcela também traz todos os desafios que as mães hoje elas estão lançadas. E uma coisa que você traz, Mara, é bem isso. Quando eu acabei de ter o meu primeiro filho, e aí você olha, você fala assim, poxa, eu tenho só um. Minha mãe teve 5 filhos, né? Eu falava, como é que ela dava conta? Quando nasce o segundo, você não sabe se você dá banho primeiro, o que você faz e tal. Leva um tempo para a ficha cair, você se organizar numa nova rotina. Aí eu ficava falando, como minha mãe conseguiu ter 5 filhos, né? E uma admiração enorme. E um esgotamento mesmo. Se eu não consigo dormir, eu sou um bicho no outro dia. Então, que bicho é esse? É a mãe que não dorme. Vira bicho de verdade, gente. E aí eu sou super solidária a todas essas mães que não conseguem dormir. Porque o meu sonho de consumo era que minha criança dormisse uma noite inteira, só para eu poder saber relembrar o que era aquilo, né? E olha que os meus foram super bonzinhos, tipo, a partir dos 3 meses já não acordaram mais de madrugada. Mas esse acordar de madrugada me fazia um mal danado. Então, né, eu não dormia direito e eu sei lá como eu fazia ainda, eu fazia relactação. Eu dava o peito ainda com um caninho do leite, porque eu tive que fazer mamoplastia, tudo, e eu tinha que amamentar, mas dando uma mamadeira junto era um transtorno de madrugada, um circo, tudo. E eu falava, gente, como é que pode não tá em pé no outro dia e dar conta de tudo, e rotina de casa e tal. Então, realmente, a gente não pode romantizar. Eu sempre pergunto para as pessoas que acabaram de ter nenê perto de mim se querem uma ajuda, porque eu sei que vai fácil, né, gente? Nossa, e a gente precisa ser solidária, principalmente nessas horas, que não dá conta. Sozinha a gente não dá conta. É pesado.
viu? E andando um pouquinho mais, né? Eu sempre falo isso para os meus filhos. Eu sou super adepta da educação não violenta. Eu acho que assim, raríssimas vezes saiu um tapa, alguma coisa que voou daqui ou dali, mas raríssimas vezes mesmo. E às vezes eles estavam fazendo um pouquinho de birra e eu pegava no cotovelo. Até hoje eu falo para eles, eu sou adepta da educação não violenta. Então, não faça mudar de ideia agora, nessa fase da minha vida, né? Sempre peço encarecidamente. Mas foi assim, um treino, um trabalho, e até hoje eles falam, eu falo, gente, eu sou adepta, eles já até param, já sabem que estão. Mas chegando como no é que limite. foram vocês, né? Vocês também são adeptos da educação não violenta? Ai, Paula, eu fico aliviada de você falar que de vez em quando, assim, raramente, rolou um tapinha aí, tá? Porque eu sou super adepta à educação não violenta. Eu acho que violência não resolve nada, não educa nada. Mas eu vou te confessar que paciência não é uma das minhas virtudes. Meu Deus do céu, eu não sou boa nisso. E às vezes rola um tapa na bunda aqui. Eu não gosto, eu detesto chegar nesse ponto, mas às vezes eu chego e falo mais até. Eu acho que o grito já é violento. E eu grito. E, enfim, eu não gosto, mas eu também entendo que eu sou um ser humano em construção, sabe? Eu sou um ser humano aprendendo, né? Eu sou mãe há 10 anos e é uma caminhada ainda, sabe? Não cheguei lá. E, é uma construção. Cara, a minha mãe tem uma amiga que tem uma frase maravilhosa. A frase é assim: eu era a melhor mãe do mundo até os meus filhos nascerem. Eu acho maravilhosa essa frase. Então, muito assim, boa. De vez em quando rola uns tapas na bunda aqui em casa. E aí eu preciso me policiar, na verdade, para não deixar a culpa tomar conta de mim, para eu não passar a mão na cabeça deles por culpa, sabe? Então, é isso, na verdade. Muito bom, Marcela. E você, Mara? Ô, Marcela, só antes lembrando, sua mãe tem uma frase ótima também, aquela até as 9, como é que é? Ai, sim, a minha mãe falava, eu cresci ouvindo isso, porque eu devia ser uma criança terrível. Muito A minha mãe fala demais. A minha mãe falava que ela me amava só até as 9 da noite. Depois ela me aguentava. E eu sempre foi numa boa, assim, sem muito drama, né? Sem grandes traumas. Eu me amava até as 9 da noite. Aí depois que eu tive filho, eu entendi, gente. Nossa, realmente. Eu amo só até umas 8 ainda. Hein? Ela amava muito mais. Pois é. Ai, que demais. Olha, não é claro, sou adepta, sim, da educação não violenta. Eu, por exemplo, não acredito que é espancando, né, que você educa ninguém. Você, na verdade, vai educar aquela pessoa para ser violenta. Aquela criança vai entender que a forma de dar e receber amor é através da violência. Porém, eu não estou dizendo que é uma relação fácil, porque, como a Marcela falou, somos seres humanos em construção. A Marcela, ela tem filhos pequenos, né? O meu já está com 22, então essa fase mais terrível, né, já passou. Mas existem outros desafios, né? Existem outras discussões, existem outros enfrentamentos. E assim, eu já me peguei, bater não, mas gritar, como a Marcela falou. E o grito também é uma forma de violência. Eu já fiz várias ameaças ao estilo que a minha mãe fazia. Como, por exemplo, se eu for até aí, você vai se arrepender. Que mãe não faz isso? Ou virar e dizer assim, você tem amor aos seus dentes? Isso eu fiz várias vezes. Mas eu acho que ele sempre entendeu como uma piada. Porque como eu nunca
de fato tomei essa ação, essa atitude, acho que ele pensava, isso é um tipo de brincadeira da minha mãe. E como a minha mãe com ele sempre foi um docinho, ele nunca acreditou que eu tomei uma surra na minha vida. Quando eu disse, não, sua avó já me deu umas boas surras. Ele falava, imagina, né? Porque a minha avó é um doce de pessoa. E com ele, realmente, ela é um doce de pessoa. Então, assim, eu acho que são construções. Tem horas, assim, eu acho a Marcela tocou num ponto que eu acho muito importante. Gente, zero culpa. É conversando, é dialogando. Eu muitas vezes deixei de castigo e falei, você vai refletir de um lado e eu vou refletir do outro. Depois a gente encontra e conversa. Ótimo. E aí ele ia pro quarto, se divertia lá com os brinquedinhos dele, e depois a gente conversava sobre o que tinha acontecido. Eu já estava mais calma, ele também. Mas é sempre um desafio e não existe fórmula. Eu acho que cada mãe e cada filho ou filha, né, vai encontrar aí um equilíbrio, né? Um equilíbrio, a medida certa. Eu acho isso também, gente. Assim, a vida inteira na educação, sempre com os seminários da qualidade, trazendo a questão afetiva da educação, a importância de você nominar sentimentos e tal. Então a gente sempre teve uma construção muito bacana nesse sentido, né? De saber o que eles estavam sentindo e tal. E inclusive nominar isso que você está sentindo é raiva, isso é ciúmes, isso é isso, né? E interessante eles vivenciarem essas questões, né? E uma vez eu lembro que eu achava horrível crianças que jogavam no chão e esperneavam, e uma vez o Guilherme fez isso comigo, que sempre foi um docinho também de menino, fez isso nas lojas americanas. Na hora, minha vontade era catar e levantar ele pelo cabelo, mas aí tudo bem. Eu fui andando, pulei ele, dei uma pisadinha no cabelo dele, assim, bem discretamente, e continuei andando como se ele não tivesse ali, e não era meu também. Fui pra frente. Ele levantou, veio todo bravo, que eu não tirei ele, nem nada, e foi uma vez só. E quando a gente entrou no carro, eu falei, não gostei, achei que desnecessário, não sei o que lá, tá. Nunca mais repetiu aquilo, sabe? E eu acho que uma conversa a gente consegue muita coisa, mas na hora que o negócio tá pegando fogo, né, Marcelo? O circo tá armado, tá todo mundo lá. Minha mãe virava pra trás, bom, imagina 5 filhos, era em quem pegasse. E ninguém questionava, porque todo mundo tava enchendo o saco mesmo. Então o tapa que ia pra trás era sai correndo cada um, que tomou, tá bem tomado também. E o meu pai, né, numa construção, assim, a gente levou uns tapas mais da minha mãe, mas que ficava ali com a gente o tempo inteiro, e a gente na cabeça dela. Mas meu pai, ele sempre foi assim numa questão de educar, que era de olhar e de conversar. Então minha mãe falava, espera seu pai chegar. Ela não batia, ela só falava, espera seu pai chegar. E engraçado que ele não batia, ele conversava. Ele refletia com a gente. Que legal. Mas aí doía mais que o tapa. A gente falava assim, dá já o tapa, adianta a nossa parte. Não tem que esperar ele chegar no trabalho, já adianta a nossa parte. E olha assim, a gente prefere já no negócio, já resolver, do que ficar esperando ele chegar, que era muito angustiante. Vamos lá, gente. Que características, a gente falou de mães, né? Que característica nós herdamos, vocês herdaram das mães? Na hora que vocês se pensam, nossa, minha mãe falava assim, eu fazia isso. Ou minha mãe fazia isso, eu faço isso. Quais características falam alto dentro de vocês? Bom, a minha, acho que é o entusiasmo. Minha mãe sempre foi muito entusiasmada. Ela sempre foi muito animada, entusiasmada, não só comigo e com a minha irmã, mas com minhas primas, sabe? Sempre foi de inventar coreografia de dança e brincar com tinta. E no quintal de casa tinha uma parede liberada para pintar com giz. E, nossa, ela era muito entusiasmada. E eu acho que com as minhas crianças eu sou também. Aqui em casa, é que agora a gente está em pandemia, tá tudo preso em casa, mas meus filhos não sabem o que é sapato. Qualquer lugar que eles estiverem, eles estão descalços. E assim, é sempre, sujou, tá bom, depois toma banho, limpa. Se tiver terra no lugar, eles vão se sujar de terra. Outro dia quiseram brincar com tinta, aí eu desenhei na barriga deles assim umas caretas. Eles quiseram desenhar em mim também, né? Eu falei, então tá bom, então
Fiquei de calcinha no quintal e eles me pintaram inteira. Que delícia. Então, acho que o entusiasmo da minha mãe, empolgação, assim, eu herdei dela. Que bacana. E você, Mara? Olha, Paula, lembrando assim que eu também, essa coisa que você falou anteriormente, de que o seu pai era o de conversar, mas tinha essa coisa, espera o seu pai chegar, era a mesma coisa em casa. E doía muito mais do que ter tomado um tapa na bunda, né? Mas, enfim. Eu acho que minha mãe é uma mulher muito forte, é uma mulher, assim, otimista, me ensinou muito essa coisa da criatividade, da persistência. Minha mãe, quando eu e meus irmãos éramos pequenos, ela fez um livro lindo, com lendas, né, e costumes da cultura brasileira. E ela costumava ler, ela costumava falar muito com a gente dessas coisas do folclore, dessas coisas da cultura. Minha mãe sempre escreveu muito bem, ela sempre gostou de ler. Então, tudo isso eu vejo que eu herdei muito dela, né? Agora, na relação, assim, mais propriamente dita, minha mãe sempre foi uma pessoa de cuidar. Ela é uma pessoa forte, ela não é essa pessoa tati-bitati, fofinha, assim, mas ela é uma pessoa que ela tem chazinho para tudo. Se você tá com dor de barriga, se você tá com dor de coração, se você tá ali, sabe, com medo, com angústia, com o que for, para tudo ela tem um chá. E atrás desse chá vem uma conversa, vem um sentar e você acaba abrindo seu coração, ali você chora, ali você ri. Então eu acho que eu tenho muito isso da minha mãe, né? Eu acho que no meu exercício do maternar, isso eu fui descobrir que eu herdei muito isso dela. Que bacana. Eu acho que a gente não tem noção até estar reproduzindo, vivenciando as questões, né? Minha mãe sempre foi muito festeira, muito ligada a datas, carinhosa, muito carinhosa. Pra vocês terem ideia, gente, ela fez, são 5 filhos, ela fez um álbum do nascimento ao casamento para cada um dos 5 filhos, com todos os momentos, né? Então todo mundo fala, Paula, você tem uma relação com foto que é uma coisa assim louca. É louco, porque muitas coisas da minha infância hoje eu lembro porque eu vejo as fotos. E aquilo é vivo na minha cabeça, né? Então é uma coisa que eu faço para as minhas crianças, não um álbum, né? Porque hoje é muito digital e tá tudo digital. Mas ela me inspira e me inspirou em várias questões que hoje ainda toco. E reproduzo, me pego reproduzindo, inclusive falas, né, gente? Muitas falas. Gente, ai, Paula, lembrei de uma coisa. Posso falar rapidinho? Claro. A minha mãe, hoje eu vivo a maternidade num momento em que se fala muito de desromantizar a maternidade, né? Mas a minha mãe, ela sempre me falou muita coisa que, assim, hoje eu entendo. Mas ela já estava muito à frente, assim, desse tempo, sabe? Então ela falava desse negócio de me amar só até as 9 da noite, que hoje eu entendo que tudo bem a mãe cansar, que tá ok. Ela sempre falou muito de como pra ela sempre foi importante trabalhar, sabe? Ela sempre falou da importância das amigas na vida, sabe? Então ela é uma mulher que ela viaja muito, agora não, porque nós estamos na pandemia, mas ela viaja muito com as amigas, sabe? Deixa meu pai aqui em casa, que meu pai, ele gosta de trabalhar, meu pai não sabe não trabalhar. Então ela vai com as amigas, vai pro Nordeste, vai pra lá, vai pra cá. Então assim, cara, minha mãe já desromantizava a maternidade, ó, lá atrás, maravilhosa. Ai, não tô ouvindo. Oi? Eu falei que ela já batia real atrás. Sim, maravilhosa. À frente do seu tempo. Bom, gente, como vocês mães viveram e passaram, estão passando a pandemia? Quer começar, Mara? Eu queria só falar uma outra coisinha sobre a minha mãe. Gente, tá um barulho. Será que é meu? Continua o barulho. Mexe na entrada dele, Mara, onde entra.
Márcia, tá ouvindo o barulho ou não? Tô. Melhorou? Melhorou. Perfeito. Ninguém se mexe, que tá ótimo. É. Bora. Melhorou. Pode falar, Vocês estão me Mara. ouvindo? Perfeito. Sem Tô. chiado nenhum. Tá. Então, a minha mãe, o ano passado, ela desenvolveu um tipo de demência. Então, tudo isso que nós comentamos aqui, né? É muito importante que isso tudo que ela me passou esteja tão vivo. Porque hoje em dia, ela tem muitas ausências. A minha mãe, ela está e não está. Então, tem coisas que hoje são muito mais significativas para mim. Né, e a pandemia, ela acabou reforçando algumas coisas assim, né? Porque você começa a entender um pouco mais profundamente o sentido das relações, o sentido de ter uma mãe, o sentido do quanto está introjetado dentro de você, vários valores, várias coisas que ela te passou, né? Aí eu e meu filho, moramos só nós dois, então a gente aqui em casa, ele não está nem indo para a faculdade, nem trabalhando e tal, então o tempo todo em casa, eu trabalho parte em casa, parte fora, mas estou a maior parte do tempo aqui. Então a nossa relação, apesar dele ser um jovem adulto, eu acho que ela se estreitou muito. Porque, às vezes, eu tenho as minhas angústias em relação a essa pandemia. Às vezes é ele. Então, toda essa troca, toda essa parceria, ela se tornou, assim, muito mais forte. Então, uma experiência que, ao mesmo tempo, tem as suas angústias, tem as suas tristezas, mas também tem as suas descobertas, tem o despertar, né? É muito interessante. Bem bacana. E você, Má? Eu, da pandemia, ai meu Deus. Bom, primeiro acho que é importante eu reconhecer que o meu lugar de privilégio, né? Porque eu tô trabalhando em home office desde março do ano passado. Todo mundo que trabalha onde eu trabalho, né? Tá todo mundo em home office. Então eu tô segura em casa com as crianças. E também eu tenho a minha mãe que me dá uma força, que já tomou as 2 doses da vacina, né? Viva o SUS. Então, assim, reconheço que eu reconheço que isso é um privilégio, mas assim, é uma loucura, né? Porque o meu marido não está em home office. Então eu estou sozinha com 2 crianças. O Rafa, ele estava com 9 ano passado, 10 esse ano, e tá só em aula online. Eu cheguei a mandar ele alguns dias no comecinho desse ano para a escola, me arrependi e não vou mandar por enquanto, tá só online. Ele se adaptou bem, mas ele é uma criança cheia de energia, com 10 anos. Então ele assiste a aula olhando o gato, o passarinho, pegando coisa para comer, e, né, tudo distrai a atenção. Então eu estou trabalhando com a orelha em pé ali. E a Clarice, ela estava com 2, está com 3 agora. Então ela não tem aula online. Ela tem as atividades que as professoras da creche preparam e mandam para a gente. Aliás, todo o meu carinho e respeito para todos os professores que dão aula online, que preparam material para as crianças, para adolescentes, para faculdade. Gente, professor, olha, carinho e respeito para vocês todos. Incrível. Mas assim, a Clarice, eu tô trabalhando e, cara, uma criança de 3 anos é um polvo. Ela tem 8 mãos. Ela consegue ao mesmo tempo cortar o próprio cabelo, puxar o rabo do gato, ligar a mangueira, subir na árvore e riscar o caderno do Rafa, que já levantou da aula, e, gente, e passar batom no sofá é uma loucura, uma loucura. Então, tem dias que tem dias que rola gritaria, e tem dias que é o que dá, entendeu? Eu trabalho com pessoas muito bacanas, tem vários pais e mães que trabalham comigo, então que estão no mesmo barco, certo? Entendem, compreendem. Mesmo quem não é pai e mãe ali que trabalha comigo, são pessoas muito bacanas, compreendem a situação.
Mas é isso, é um dia de cada vez. Eu acho que Nem sei como eu tô. quando eu faço o convite, realmente vocês têm locais de fala, assim, as duas são mães e de filhos em idades muito diferentes, né? E isso é que está a riqueza, porque a gente está, todo mundo passando pela pandemia, cada um no seu veículo, né? Que eu falo que é um em barco, o outro só com a boia, o outro em iate, enfim. É, Cada um sabe como é que tá, né? Mas as relações, elas ficam ricas. Aqui em casa, a gente não convivia junto no mesmo tempo, ou tanto de tempo que a gente conviveu, né? E o quanto de conversa precisou ter para a gente ajustar uma rotina, porque a gente não ficava junto os quatro nunca, né? Os horários não batiam, cada um comia num horário, cada um fazia uma coisa num horário, e de repente a gente se viu todo mundo junto fazendo todas as coisas, né? E tipo, acho que foram umas 7 rodas de conversa, a última foi domingo. Que é sempre bom a gente ir ajustando e afinando o instrumento. E, Marcelo, uma das questões que você coloca também, né, das crianças em época de pandemia, da energia, da sobrecarga da mulher, porque tem que tomar conta, tem que estar junto, né, e tocando, e muitos maridos não estão presentes nesse momento também, ou não tem essa figura, né, masculina junto, sim. tocando, ou a companheira junto também, e o quanto disso a gente vai fazendo malabarismo para dar conta, né, então eu falo, olhar para essa questão da gente de ser mãe nesse momento e também não ter culpa e tentar fazer da melhor forma possível. Eu acho que a gente acaba aqui exercitando isso daí. E conversar com outras mulheres também é uma forma da gente ver, né? E ver o equilíbrio, a Nossa, forma, e buscar. Então, trocar sim. ideia também é bacana nesse momento, né? Alivia, né? Eu acho. Ajuda, né? Você fala, poxa, não sou só eu, a outra Ajuda. também tá, ela Não ajuda tô nisso, naquilo. sozinha. E tem um pouco das minhas amigas também, que agora a gente teve que voltar ao presencial e as escolas não voltaram, ou quer dizer, as creches não voltaram, as escolas já de uma forma que uma semana em casa, duas, uma na escola, duas em casa, então a gente sabe que está sendo um desafio muito diferente de tudo que a gente já vivenciou, né, até hoje. Nós nunca tínhamos passado por nada igual para a gente ter uma régua, uma medida para falar, né, era assim ou não era. A gente vai ver os impactos disso, inclusive em relação à educação, ao estudo, que é uma área que eu me preocupo muito, só mais para frente, né? Hoje a gente faz Sim. projeção, mas ainda a gente não tem o roubo real. Enfim, o que vocês acham que é importante destacar sobre a maternagem no momento, né, em época de pandemia? Nossa, eu não sei. Eu acho que uma coisa que a pandemia me trouxe sobre maternidade, que na verdade, assim, acho que eu já sabia, mas reforçou, é que eu sou várias pessoas, eu sou várias Marcelas. E eu sou uma mãe melhor quando eu consigo exercer meus outros papéis, quando eu consigo ser também a Marcela esposa, a Marcela amiga, a Marcela filha, a Marcela comigo mesma, leitora, sei lá, que vai no cinema, enfim, né? Então, assim, essa história de ser só mãe não me faz uma boa mãe, sabe? Concordo, super concordo, mas também me sinto assim. Isso é uma coisa que só reforçou, assim, a maternidade, a pandemia. Mana, e você? Ai, eu concordo muito assim com o que a Marcela falou e eu diria, respire fundo, jogue a culpa numa lata de lixo bastante profunda, diálogo, né? É o falar, é o ouvir e não ter nenhum tipo de receio em acolher as fragilidades. Nós não somos fortes o tempo todo e nem temos que ser fortes o tempo todo. E a pandemia, ela é uma roda gigante ou uma montanha russa de emoções. Tem hora que você está super bem, esperançosa, tem horas que você está assim, na angústia profunda,
né? Então, e a outra pessoa que mora com você, no caso o meu filho também, ele é um jovem, mas ele também tem essas questões emocionais aprofundadas pela pandemia, assim como as crianças, assim como os idosos, né? Então, eu acho que é respirar, é acolher essas emoções, é falar e é ouvir. Não tem muito receita, não. Eu penso também por aí, né? Eu acho que a gente nunca precisou ser tão acolhida e empática, né? Eu acho que essas duas qualidades, elas são chaves para a comunicação não violenta, mas eu acho que em época de pandemia, que está todo mundo a flor da pele, é importantíssimo e necessário, né? Gente, uma saia justa, a gente já está chegando para o final do nosso bate-papo, que dava para a gente ficar aqui 3 horas. Nossa. Mas eu preciso saber uma saia justa, aquela virada de chave, um fato que um fato que fez você crescer quanto mãe. Marcela, quer começar? Olha, não sei se é exatamente não sei se acho que não é uma saia justa, mas uma virada de chave, que eu lembro assim muito do que eu senti, da diferença de sentimento que eu tive quando eu soube que eu estava esperando o Rafa e a Clarice. Lógico, né? Tô pensando dentro da heteronormatividade, tá? Mas assim, quando eu soube que eu estava esperando o Rafa, e que era um menino, eu pensei, bom, preciso deixar um cara bacana pro mundo, tá? Preciso me preocupar em criar um cara que não vai reproduzir machismo, que não vai ser escroto com as mulheres, que não vai fazer pressão estética, que não vai... Enfim, né? Preciso deixar um cara bacana, né? E assim, tava bem tranquila com isso. Daí, quando eu fiquei grávida de novo, descobri que era uma menina. Eu falei assim, meu Deus do céu, não basta eu deixar uma menina bacana pro mundo. Eu preciso deixar um mundo bacana pra menina. A pressa é maior, sabe? É muito mais urgente. Meu Deus, sabe? E aí foi quando eu me envolvi mais fortemente com o feminismo, sabe? Foi essa urgência. Acho que isso foi uma virada de chave que tem muito a ver com o modo que eu crio minhas crianças. Que bacana, Mar. Que bacana. Acho que é isso. Mara? Paula, não lembro assim de nada em específico. Eu acho que são vários desafios dentro das fases, né? Eu acho que ali, por exemplo, a pré-adolescência, ali nos 10, 11, tem uma virada, que vem umas angústias, a primeira namorada, aí o primeiro término, então você convivendo ali com as primeiras dores emocionais do seu filho, né, sentimentais, assim, depois o vestibular, né, e toda aquela luta, o primeiro trabalho, né, o primeiro emprego. Então, eu acho que são vários momentos que eu diria que nós dois, né, eu me orgulho muito de nós dois, tanto de mim quanto dele, porque ele também sempre muito presente em alguns momentos assim, né, cruciais da minha vida, tanto para bem quanto para mal, triste ou feliz, e eu também. Então a gente sempre tornando isso um pouco mais leve. Então eu vejo assim, mas nada muito em específico. Que bacana. É um apanhado de coisas, né? A vida em si que vai fazendo a gente se ajustar tempo a tempo. A Marcela, na minha família só nascia meninas, mulheres. E o Gui foi o primeiro homem dos dois lados. E aí caiu uma ficha imensa, né? Eu olhei para ele pequenininho assim, ó, tinha acabado de chegar no quarto e falei, ele vai crescer, ele vai ter uma namorada, ele vai ficar na casa da namorada. Falei, Lando, todo domingo nós vamos almoçar na casa da sua mãe. A partir de hoje, todo domingo eu vou estar presente na casa da sua mãe. E foi, a partir dali nunca faltei um almoço.
Porque eu ia ser sogra também um dia, entendeu? E eu pensei isso na maternidade, gente. Olha que coisa louca. Olha isso. E com a Ana Carolina, um sentimento parecido com o da Clarice, mas ao mesmo tempo, ela traz uma explosão de cor na nossa vida, de alegria foi uma coisa bem gostosa. E ela, sabe aquele chocolatinho depois do almoço? Sabe, você já está satisfeita, Bonitinho. você já almoçou, mas aquele chocolatinho, ele é muito bom, né? Então eu falo para ela que ela é meu doce. Ela veio assim para deixar a gente mais doce. E ela é uma pessoa doce, quem conhece, a crítica na medida, mas ela consegue se colocar com docilidade, o que eu acho que é fantástico. Então, gente, passando agora para o final, quais habilidades vocês desenvolveram enquanto mães, ou em meio ao caos, pandemia, ou mesmo enquanto mães, quais habilidades vocês adquiriram? Marcela? Olha, Paula, eu tenho muita dificuldade de me concentrar em alguma coisa e de prestar atenção. E assim, trabalhar e prestar atenção nas crianças é uma habilidade tanto que eu consegui, cara. Olha, super admiro. Eu fiquei. No começo do ano, a empresa faz um feedback, né, em relação ao ano anterior e tal. E aí, a hora que me deram um feedback, foi um puta feedback super positivo. Gente, eu fiquei tão contente, porque eu pulei humildinho aqui. Que legal, muito contente de ter desenvolvido essa habilidade, viu? Que demais, e você olhar para trás e ver que valeu a pena, né? Então, olha só, uma aquisição super bacana mesmo. Foi bem, fiquei contente. Que bom, parabéns. E você, Mara? Marcela, você tem todo o meu respeito e admiração, tá? O meu também. Obrigada, Mara. Olha, gente, obrigada. Olha, eu acho que a habilidade tem várias, mas uma que eu vou destacar é a mentorista. Porque é a motorista para tudo. Agora, vocês têm ideia daquelas festas, assim, onde o Judas nem lembra que ele perdeu as botas? Olha, gente, eu vou dizer, hein? Que situação. E são várias, né? E aí, enfim, você desenvolve essa habilidade. E pior, assim, com muita alegria, né? Você acha todo mundo... Porque, assim, como a gente sempre foi muito parceiro, então, assim, os amigos, às vezes, tipo, o amigo tomou o porre e os pais não podem saber. Vem curar em casa. Depois a gente leva curado embora, entendeu? Então, Mara! essas habilidades. Essas habilidades, né? Demais, gente. Olha, foi das duas agora, mais ainda, viu? Gente, vamos passar agora para o bate-bola, é o nosso final. Infelizmente, passou muito rápido, a gente teria muito mais coisas para explorar aqui, mas foi uma delícia. Verdade. A ideia é deixar um gostinho de quero mais, e com certeza vai ter outros temas que a gente vai, com certeza, estar aqui juntos, porque vocês são excelentes, foi o que eu coloquei, né? Mulheres incríveis que eu admiro muito. Então, vamos lá. Marcela, você por você, se descreva. Ai, eu não sei, eu sou alguém em construção ainda, alguém inacabado. Bacana. Já deram essa resposta por aqui também, viu? Que a gente está sempre em construção. Eu assisti foi um filósofo. tantas lives e eu não vi. E foi um filósofo, pois é, Acho mas que é eu bem confiei, legal. Estou então, em construção, muito bom. Você, Mara, você pelos seus olhos, quem é Mara? Não, eu vou usar o auxílio luxuoso do Caetano Veloso. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Uau, que demais. E ele é demais. É, né? Frase favorita, Má? Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Que delícia. É do... E você? Eu gosto... Peraí, Ai, Má, de quem que é? A Má travou. É de quem? Oi? Travou aqui. Repete, Travou ele é um de pouquinho. quem a frase? É de um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Eu nunca lembro qual. Tá ótimo.
Adoro Fernando Pessoa. E você, Mara? Eu gosto muito. Ai, ó. Ai, Eu Pareceu, gosto ó. muito de uma. Oi. Oi, Olá, Rafa! tudo bem? É uma frase que tinha na entrada do. Clarice! Do oráculo. Do oráculo de Delfos, né? Que era destinado ao deus Apolo na Grécia Antiga, que é conhece-te a ti mesmo. Muito bom. E a gente está sempre em busca, né, Mara? Porque a gente sempre aprende, né? Sempre. A se Sempre. conhecer cada dia um pouquinho mais. Passatempo, Mar. eu escrevo e leio. Mas eu escrevo, eu trabalho escrevendo, mas meu passatempo também é escrever. Eu gosto. Ótimos textos, né, Mara? Ela faz ótimos textos, não é? Nossa. Marcela é uma escritora. Eu até comentei, né, com os meus alunos que eu convidei para a live. Eu falei, Marcela é uma redatora de extrema criatividade, competência. E ela é escritora. Ó, em breve sei que vai lançar o livro, hein, gente? Tô dando spoiler aqui. Que demais, que demais. Mas eu quero, já tô na fila para comprar. Olha, Mara, mas seu passatempo. Ó, nesses tempos pandêmicos, leitura, planta, às vezes cozinhar, filme, série, isso. E vinho. Mara, estamos juntos. Mara, deixa eu te falar. Acho que daqui umas 2 semanas, mais ou menos, vem uma enóloga e ela vai falar pra gente sobre vinhos, né? Uma sommelier, ela chama Nath Molina. E é uma delícia, que ela fala com frescor, ela traz as questões que é bem bacana. Então, já estou convidando você. Vamos lá. Mas nosso passatempo tá super igual, viu, Mara? Estamos na mesma vibe. Rede social, Marcela, qual a mais usada? Twitter. Mas mais para ler do que para escrever. Eu vou acompanhando só. E você, Mara? O Instagram e ainda o Facebook. Bacana. Mara, eu sempre vou. Nossa, dou risada nas suas postagens. Às vezes choro, mas às vezes eu dou risada. Eu vejo lá no Já Curti, eu falei, você viu, não sei o que lá que a Mara postou? Ele já curti, não sei o que lá tal. Porque a gente acaba rindo e às vezes vira palco de discussão, debate. Ou eu falo, nossa, o que aconteceu? Olha que a Mara postou, tipo, mais uma do fulano de tal, né? E aí eu já... Mano, me conta, o que ele fez agora? Porque você é sempre atualizadíssima. Então, me inspiro muito na sua. A gente comenta isso e, para mim, o humor é fundamental. Fundamental. Bacana. Bom, vamos lá. Filme. Marcelo, um filme. Um filme, olha, como o tema é maternidade, eu vou indicar um super antigo, de 98, que é o Lado a Lado, com a Julia Roberts e com a Susan Sarandon. Porque ele aborda várias questões da maternidade, ele fala de maternidade, da relação com a mãe, com a madrasta, as dúvidas da criação, a questão da nossa finitude, enfim. Eu gosto muito desse filme. Se for para assistir com as crianças, a Enola. Se for para assistir com as crianças, a Enola. É lindinho, né? Também gostei, viu? Você, Mara, filme? Olha, pensando nesse tema da desromantização da maternidade, eu pensei num filme chamado As Pontes de Madison, que é com a Meryl Streep e o Clint Eastwood. Lindo, porque ela era lindo. Não é? Lindo. Tipicamente uma dona de casa, os filhos desconheciam totalmente quem era aquela mãe. E depois que ela morre, é que eles vão descobrir, né, que ela não era só aquela típica e pacata dona de casa. É belíssimo. E tem a questão da fotografia, né? Ele é um fotógrafo da National Geographic, então é maravilhoso. Um olhar maravilhoso. Nossa! Eu vi a primeira vez, eu era nova e eu falei, por que ela não foi junto, né? E aí minha mãe falou, filha, um dia você vai entender um pouco mais sobre esse assunto, né? E depois você vai amadurecendo, você vai vendo outras coisas no filme também. Né, as escolhas dela e tudo aquilo. Cara, mas que filme maravilhoso, enfim. Parabéns, viu, gente? Livro, Má?
Ai, também nessa questão, quando fala de maternidade, me vem Capitães da Areia na cabeça e do quanto aqueles meninos queriam e precisavam assim de mamãe, sabe? Aquele episódio do Sem Pernas, quando ele consegue encontrar uma figura materna e quando ele tem que se despedir daquela figura, como é dolorido. Enfim, acho um livro assim maravilhoso. Jorge Amado, né, gente? Maravilhoso. E Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, que é maravilhosa. É um livro super curtinho, que é, na verdade, uma carta que ela escreveu para uma amiga que estava grávida. E Ai, que que lindo. não precisa ser só para quem está educando criança, para qualquer pessoa, tá? Maravilhoso. Demais. Você, Mara, filme? Ai, Não, livro adorei as indicações, Martela. também. Ó, me veio à mente um livro que eu li na adolescência e que ele foi extremamente importante para eu ter essa autonomia, eu acho que na maternidade, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu li, assim, adolescente, e ela fala o seguinte: antes de mais nada, é preciso que você tenha uma autonomia financeira. Então, assim, foi a primeira mulher que eu li feminista dizendo tudo é muito lindo, muito maravilhoso, mas você precisa ter a sua autonomia financeira para ser dona da sua vida, das suas escolhas e das suas decisões. E o outro, também li na adolescência, chama Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir. Porque ali a Simone conta a história dela, a infância dela, a adolescência, né? O tanto que quiseram transformá-la assim num estereótipo e como ela foi quebrando isso com ela mesma, na relação com ela, né? Então ainda não é ali a Simone de Beauvoir feminista, é a Simone de Beauvoir se construindo como feminista. Então são lindos. Que demais, gente. Que legal. delícia, né? Quanta coisa boa. Eu não conheço esse segundo que você falou, Mara, mas deve ser show também, né? Se a gente já admira ela pelos escritos, pelo que a gente já tem, imagina você acompanhando a vida dela, né? Esse despertar dela, que é muito bacana mesmo. Meninas, infelizmente a gente chegou ao fim. E queria demais agradecer vocês, esse papo gostoso, conhecer vocês mais de perto, conhecer as referências que compõem vocês, né? Num tema tão especial, tão caro para mim, como é ser mãe, a maternidade. Mara, você hoje dava aula, então agradecer você estar aqui, seus alunos que puderam, né, ou estão aqui com a gente, ou que te liberaram um pouquinho para nós, para contribuir com a gente nesse diálogo gostoso. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu marco vocês no vídeo, vai ficar no feed, eu espero que fique, porque passou um tempo, eu não sei se eu consigo subir, mas se não tiver, vai estar no canal de Tudo Um Pouco no YouTube. Marcela, muito obrigada por estar aqui, por ter por ter aceitado, e prontamente as duas aceitaram, e eu estou muito feliz. Saibam que vocês me inspiram e que é muito bom ter diálogo com vocês, conviver um pouquinho mais perto com vocês, e é a noite de hoje que foi muito gostosa, maravilhosa mesmo. Muito obrigada e consideração final de vocês. Gente, gratidão. Eu só tenho a agradecer. Vocês me inspiram demais. Uma conversa deliciosa, passou muito rápido. Eu agora vou para a aula, por isso que eu me adiantei, viu, Marcela? Em me despedir. Mas olha, muita gratidão. Eu amei. Um monte de gente aqui, deixaram um abraço, beijo. Infelizmente, tudo que deixa escrito aqui não fica gravado ainda. Na hora que eu fizer pelo YouTube vai estar. Mas aqui, ó, o Wagner está falando que a Mara é a voz da companhia Pelo de Gato Preto. Dri Bragoto, muito legal o papo. Da Virgínia, que legal. E eu me toquei, que eu fui assistir, eu me toquei. Falei, a voz da Mara. Eles muito são os legal. amores. Eles são muito gentis, me convidaram e eu fiz lá a minha voz em off. Amei, muito bom. E você aí, todo mundo deixou um beijo aí, participaram, agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora.
E, gente, Muito muito obrigada. Uma Beijo, noite gente. maravilhosa para vocês. Um feliz Tchau, Dia das tchau. Mães para vocês, viu? Que a gente possa Pra sempre vocês comemorar também. Ai, esses pra seres que a vocês gente está também. deixando pro mundo, né? Sim, muito tchau. obrigada, Paula, Mara.